Pessoal, eu estou aqui com o meu xará, Maurício Campitelli, meu colega de trabalho há muitos anos também. Campitelli, conta um pouco da sua história no mapeamento. Boa. Bom, Maurício, eu comecei, sou engenheiro cartógrafo, né, formado na Unesp de Presidente Prudente. Eu tive o primeiro contato com drones também na época da faculdade, ali, fazendo estágio em 2014. E ali fui me especializando na questão do mapeamento aéreo, processamento fotogramétrico. E em 2019 eu fui convidado pela Santiago Sintra em ser ali o responsável na área de drones, na área de Vant, software de processamento. E hoje eu sou o gerente responsável pela linha DJ Enterprise na Santiago Sintra. Então já tem 12 anos que você está nesse mercado de mapeamento Faz um tempinho, aéreo. Maurício, eu já peguei, eu acho que todo o desenvolvimento do mercado na utilização de drones para fotogrametria, e com o tempo você vai se especializando em outras áreas também, parte de segurança, parte de agricultura. Então cada mercado tem as suas particularidades. Então ali a gente vai aprendendo às vezes, muitas vezes por osmose com os clientes, né? Sim. Mas você pegou toda a mudança tecnológica que passou por esse setor, né? Porque em 12 anos, o salto tecnológico que essa parte de mapeamento móvel teve foi incrível, né? Com certeza. E daí eu queria pegar a sua opinião em específico desse sistema, né? Formado pelo Trimble R980, que tem a tecnologia RTX, toda a conectividade do Trimble Connect, TBC, e os drones da DJI. No caso, o Matrice 4, o Matrice 400, a gente está até aqui com o Mavic 3, que foi um grande sucesso de vendas, né? Com certeza. Quais foram os diferenciais que você, que já é de mercado há muito tempo, notou nesse sistema? Maurício, eu gosto de contar uma historinha, né? A gente está falando de 12 anos de experiência. Eu comecei a trabalhar com um Phantom 2. Um Phantom 2, tinha uma câmera GoPro, ainda era uma parceria da DJI com a GoPro. E muito se deve à utilização de drones de mapeamento, muito por conta de software de processamento, né, que foi se readequando também para a tecnologia. E naquela época, para você fazer mapeamento, depois a gente teve o Phantom 3, Phantom 4, Mavic 2, para a gente conseguir fazer os trabalhos de aerolevantamento, ter precisão posicional, a gente precisava dos pontos de controle. Tá? Isso até meados de 16, 17 ali. Depois veio os primeiros equipamentos com tecnologia RTK, mas a tecnologia RTK tem as suas limitações quanto à questão. O Brasil é muito grande, então para você chegar no local e fazer um RTK, se você não tem nenhum marco, nenhuma coordenada conhecida ali, a questão da utilização do RTK acaba, vamos assim, deixando mais oneroso o trabalho, mais custo, porque você tem que ir um dia antes, preparar, fazer uma coleta de pontos de controle antes, né? Coletar uma coordenada e depois no outro dia processar, no outro dia você instalar o receptor, né? No caso da DJI, e você conseguir fazer o método RTK partindo de coordenada conhecida. Isso foi evoluindo, a gente veio com a questão ali do PPK, principalmente por conta dos softwares. E essa utilização hoje da tecnologia RTX, que é uma tecnologia trazida pela Trimble hoje no mercado, ela encurta esse caminho. Então você acaba saindo, não tendo a necessidade de você sair de ponto de coordenada conhecida com as vantagens do RTK. Então você acaba corrigindo as coordenadas em tempo real, muito por conta do RTX, e depois você consegue, com os dados, as imagens já têm a coordenada conhecida, corrigida, e você já partindo para escritório. Eu acho que a principal vantagem, sempre empresários, para quem presta serviço, para quem trabalha com mapeamento aéreo, é reduzir o tempo, principalmente quando você está a campo. Então, se você consegue trabalhar, fazer a aquisição das informações, e você conseguir logo depois pegar as imagens do cartão e transferir para o escritório e já começar a trabalhar no processamento da geração das bases cartográficas, eu acho que é a principal vantagem que traz a tecnologia RTX junto com o R980. Sim, eu até, bem de encontro com o que você está falando, pensando muito, eu gosto muito de trabalhar com usinas, né? E a usina tem um mapeamento frenético, ela mapeia a mesma área diversas vezes por ano, e o fato de você ter o RTX, que te permite chegar numa área que você nunca foi antes e já ter um ponto de coordenada corrigida ali no momento. Ou seja, para quem é leigo no assunto, para você ter uma coordenada conhecida onde você não tem um marco,
você tem que fazer uma leitura de 2 horas, no mínimo 2 horas, né? Exato. Esperar o outro dia para fazer o PPP desse ponto, um serviço maravilhoso do IBGE, que é o PPP. Exato, é um serviço gratuito muito bom. Muito bom, mas tem a necessidade de você esperar virar o dia para baixar as efemérides dos satélites. Ou seja, você tinha que esperar o outro dia para finalizar o trabalho. Com essa tecnologia RTX, você já está com o trabalho finalizado no mesmo dia. No mesmo momento que você acaba já terminando de fazer seu voo. Eu acho que para quem trabalha com prestação de serviço, isso é fundamental. Que quanto mais trabalho você consegue fazer num curto período de tempo, é mais lucrativo para o próprio empresário. É aquela coisa, Maurício, todo empresário, prestador de serviço, ele pensa em reduzir tempo e reduzir custo. Sim. Então essa tecnologia traz isso. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E eu sempre falo que tem outras questões. A gente tem outras tecnologias que conseguem fazer a correção em tempo real também da coordenada, como o NTIP, mas ainda a gente sabe da estrutura que a gente tem, né, de telecomunicação no Brasil. Você não tem o 4G, o 5G em todo local. Então imagina você no interior e você precisando de ter a internet, você não tem. E o caso do RTX, isso não é uma tecnologia limitada a acesso à internet. Então você tem um satélite geoespacial da Trimble e ali você tem a correção em qualquer lugar no Brasil e a qualquer horário. Sim. Então isso é uma vantagem também. O N-Trip é uma tecnologia maravilhosa. Exato. Né? Só que num país de dimensões continentais como o Brasil, você tem 2 problemas, que é você ter a rede móvel, né? E você também ter uma base próxima, né? Porque o N-Trip depende de linha de base, diferente do RTX, que não tem limitação de distância, base, rover, não tem esse problema. O N-Trip tem a questão da linha de base. E eu queria que você falasse também um pouco sobre, fora essa parte do campo, quando terminou o serviço de campo, o que esse sistema trouxe de vantagem, no seu entendimento, em relação à conexão com o campo e o escritório, uma maior integração entre campo e escritório? Maurício, a gente está falando de hardware por enquanto, né? Está falando de drone, do R980. Um ponto importante também que a gente, só para finalizar o assunto campo, é a questão da logística. Sim. Então imagina só, num jeito, uma operação comum, quando você tem um par de receptor, você tem que fazer base, rover, você tem o dobro de equipamento, na verdade. Eu né? brinco que eu fiquei meio fresco depois que comecei a trabalhar com a RTX. Hoje em dia eu vejo tripé, base nivelante, aquele monte de acessório, eu falo, meu Deus do céu. Porque com a RTX você trabalha só com isso, um bastão e bora. E lembrando, né, que quando tem uma prestação de serviço, você tem que entregar os produtos e você tem que atestar a qualidade do seu produto. Sim. Então, você precisa do receptor não só para corrigir as coordenadas de navegação do drone, né, para precisão centimétrica, mas você precisa coletar os pontos de controle, os checkpoints. Sim. Então, você precisa, depois que você terminar de fazer o voo, até antes, você precisa coletar os pontos fazer ali, as marcações e rastrear as coordenadas dos pontos. E você pensando na logística base rover, então imagina só, são 2 pessoas, pelo menos alguém para ficar na base vigiando e uma pessoa saindo fazendo rastreio dos pontos. Então hoje, você com uma única pessoa, com uma única cabeça, você consegue fazer esse trabalho. É um outro ponto importante também pensando em tempo. Sim. Tá? Pensando em tempo. Agora, pensando é um problema, né? Eu trabalhei com prestação de serviço antes de entrar na Santiago. É um problema a comunicação entre campo e escritório. Sim. Geralmente se bate muito a cabeça. Sim. Então, se você tem alguma ferramenta que te auxilie nesse processo, que você consegue acompanhar o que está sendo em campo e o que vai chegar para você no escritório, é importante também, né? Então, a questão que está passando atrás, né, do Trimble Connect, que é bem importante, até para transferir os dados brutos, né, que vem do drone, mas para você também ter ali toda aquela informação, a informação sendo ela de receptor GNSS, imagem, você também consegue transferir, e você tem esse controle no mesmo tempo que o cara estiver na internet lá. Isso, terminou de fazer o trabalho, você já conseguir subir isso para o escritório e logo depois você tem a confiabilidade dos produtos que veio do campo e você já começar a trabalhar, isso é fantástico, é um outro ponto positivo dessa solução, né? A gente já está falando em solução. Antes a gente estava falando de receptor, agora a gente já começou a falar de soluções de software também.
é importantíssimo, principalmente pela confiabilidade do que está chegando de campo, que é um receio para quem fica no escritório. Sim, sem dúvida. E você tem a maior produtividade não só da equipe de campo, porque a partir do momento que os dados chegam mais rapidamente para a equipe de escritório, essa não está ociosa, essa está trabalhando. A gente até brinca, né, que antigamente você esperava o topógrafo chegar lá na empresa para ele carregar a nuvem de pontos no pendrive, para levar para campo, no fim do dia vir descarregar o pendrive. Esquece isso. E eu já passei casos, né, antes de prestação de serviço. Desculpa! Na prestação de serviço, Maurício, que não estava para transferir os dados por internet. Sim. Você precisava, principalmente por conta de estrutura. Hoje a gente tem Starlink, né? Mas antigamente era subir os dados no HD e mandar o HD vir para escritório. O HD tinha que ir fisicamente via correio, porque... Lógico, isso aí já faz 10 anos, vamos falar. Então, não tinha essa velocidade, essa acessibilidade à internet que hoje uma tecnologia Starlink tem. Hoje a banda larga também é muito grande. Então, antes era HDzinho, mandava via correio. Então, a logística era importante na hora do pré-projeto para você definir essas questões. Hoje, você não se preocupa quanto, principalmente por questão de internet e a questão também da questão de tecnologia que está vendo para assessorar isso aí. Os grandes diferenciais do Trimble Connect, no meu ponto de vista, é essa maior integração campo-escritório, de você conseguir ter um backup na nuvem, isso é super importante, né? Você consegue programar o seu receptor para assim que ele tem qualquer contato com a internet, por exemplo, você chegou no hotel ou na Starlink, ele consegue já subir automaticamente para a nuvem e o pessoal do escritório, se você der acesso, você dá acesso para quem você quiser nesse sistema, consegue já fazer a transferência também. E você consegue criar um link dedicado para transferir os dados do drone também, que são muito mais pesados, né? Exato. E você tem um aplicativo, Trimble Sync. Trimble Sync. Que você consegue transferir, você não usa nenhum browser, então você tem uma limitação pelos navegadores, mas com esse aplicativo, que está ligado também ao Trimble Connect, até uma velocidade 6 vezes mais rápida da velocidade de upload. Então, a gente está falando 6 vezes mais rápido, isso é um ganho de tempo, dependendo do volume de dados, é gigantesco. Novamente, a questão da produtividade. O que eu vejo hoje no mercado de drones é que o pessoal está muito preocupado com como que um drone, quanto que um drone vai voar, quanto que o drone vai produzir, qual a altura de voo, isso é importante. Mas os processos que estão envolvidos nessa atividade principal é importante. Questão de logística, transferência de dados, essa jogadinha campo-escritório, são processos, vamos falar assim, que acontecem ali nessa atividade aqui de aerolevantamento, que no final, na somatória, faz diferença no tempo que você entrega o equipamento os resultados, os projetos para o cliente. E ainda a gente não falou ainda do tema de entregar os projetos para os clientes, né? Eu acho que cada vez mais a parte de um consultor técnico, que é o que nós somos, né, vai ser mostrar para o cliente os caminhos para ele chegar no produto final. Exato. Parar de se preocupar um pouco com a especificação técnica do drone, por exemplo, porque isso vai ser cada vez mais padronizado. Exato. Agora, você ter as ferramentas que conseguem te dar maior produtividade, maior integração e chegar num produto final de maior qualidade e maior confiabilidade, isso fará toda a diferença. Maurício, o que acontece hoje a DJI é líder em mercado de fornecimento de equipamento. Todo mundo vai ter DJI. Todo mundo vai ter DJI. Se a pessoa tem ali uma Matrice 4E, o mercado vai estar usando uma Matrice 4E. Então, o seu diferencial não vai ser na aquisição, na velocidade dos dados do drone. Você entendeu? Sim. Vai ser nesses processos que acontece junto com o processo principal. Sim. Então, esses detalhes de você ter uma coordenada corrigida mais rápida, ter também essa questão de transferência, dessa ligação campo-escritório, nessa velocidade da pessoa começar a iniciar um processamento fotogramétrico, e até então, como se entregam os resultados para o cliente, até para uma verificação, porque é aquela coisa, terminei, eu preciso mandar para o cliente para averiguar, para ele aprovar a questão do produto que você está entregando. Esse processo também de entregar o produto para o cliente verificar a qualidade
É um outro processo também oneroso. O que importa na hora do fechamento é entregou o projeto final e também quando você entrega o final é quando você tem um recebimento. Então esse processo de verificação que você tem do cliente, dos produtos que você está gerando, os entregáveis, é importante também. Só que aí a gente tem um outro problema. Como que o cliente consegue verificar os dados? Isso é um detalhe bem importante, né? Porque como que é feito atualmente, né? Vamos dizer, a maneira mais comum de se fazer isso. Você faz uma chamada com o seu cliente, compartilha a sua tela para mostrar o trabalho que está sendo realizado, semi-acabado, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E outra coisa, ele geralmente separa uma horinha, é uma reunião? É uma reunião. E eu tenho certeza que geralmente nessa vai olhar, não vai ter tempo, e geralmente você vai entregar os entregáveis ali, o produto final, ele vai ver, ele vai identificar porque não fez uma verificação completa. Então essa liberdade para você dar para o seu cliente, fazer a contestação, ver e fazer também dar os feedbacks é importante. E muitas das vezes é aquela coisa. Quantas vezes eu já fiz trabalhos, por exemplo, em prefeituras menores, e o cliente simplesmente perguntava para mim, abre no Google Earth. Porque ele não tem uma ferramenta para trabalhar com esses produtos. Lógico, muitas das vezes quem aprova não é a pessoa técnica que tem aqueles softwares, que geralmente é um CAD civil, alguma coisa desse tipo. O gestor que aprova o projeto, ele não tem essas ferramentas muitas das vezes ali. E aí, como que a gente faz? O cliente precisa testar. Aí você acaba emprestando estrutura, tempo para o seu cliente que não está no escopo do projeto. Exato. Então a gente também, o Trimble Connect, você pode falar um pouquinho mais também, Maurício? O que o Maurício Campitelli está explicando é o seguinte, com o Trimble Connect você consegue criar dentro do Trimble Connect um projeto, dar acesso para o seu cliente como visualizador desse projeto e mandar um link para ele. Nesse link, ele não precisa ter uma máquina de alto desempenho, ele não precisa Isso é importante. Isso é importante, né? Ele não precisa ter nenhum software instalado, porque é no próprio browser, no próprio navegador que ele conseguirá ver. E além de tudo, além de ver o projeto semi-acabado, ele conseguirá fazer anotações. Essa parte aqui está com ruído, essa parte aqui precisa melhorar, eu queria que mapeasse também essa outra área. Então, ele consegue fazer observações. Você pode dar o acesso para ele fazer observações dentro do projeto. Ou seja, ele pode olhar com calma e sem a sua presença, né? Exatamente. Porque a sua presença custa dinheiro também. Você pode estar fazendo outras coisas enquanto isso. E outra questão do Trimble Connect que é interessante, você falou das anotações, quando você está tendo um projeto, você tem equipes. Muitas das vezes não, o cara que fez o voo não é o cara que está processando, o cara que processou, gerou as bases cartográficas não é o que fez os entregáveis, por exemplo, uma plana altimétrica, até então outros projetos, por exemplo, você fez um mapeamento com drone LiDAR, você tem uma nuvem de pontos, geração de produto. Então, você tem uma equipe multidisciplinar dentro do projeto. Sim. Então, você ter essa comunicação entre essa equipe, nesse momento que o cliente está olhando, ele ter as anotações de acordo ali com cada pessoa da equipe. Então, por exemplo, a anotação foi feita na nuvem de pontos. Quem que foi o responsável de editar aquela nuvem de pontos? Não, foi feita em cima do projeto do modelo tridimensional. Quem que gerou o modelo tridimensional? Então isso dá para você também gerenciar essa equipe dentro do Connect. Já vai para a pessoa certa, Exatamente, né? Já vai para a pessoa certa. Já vai para a pessoa certa. E a gente ainda não chegou nem no TBC, né? Exatamente. Eu acho que até o TBC vai ter que ser um próximo vídeo, né? Vamos deixar para um próximo vídeo. A gente pulou uma etapa ali do processo da etapa de geração dos produtos, né, até os entregáveis, que é o processamento. E a gente tem o TBC também, o Area Survey, que traz bastante qualidade ali para os entregáveis, principalmente pensando em produtos planialtimétricos, né, Maurício? Sim, mas deixa para um próximo vídeo. Deixa para um próximo vídeo, beleza? Campitelli, Maurício, obrigado aí, muito bom a conversa. Parabéns pelo trabalho. É isso, forte abraço, pessoal.